Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. E hoje vamos dar continuidade à nossa aula sobre alterações ambientais. Hoje vamos falar sobre poluição ambiental, que é definida como toda e qualquer contaminação do ar, da água ou do solo por quantidades indesejáveis de matéria ou energia que venha prejudicar a vida. Difícil? Vamos imaginar se você morasse nesse local, ao entorno dessa indústria. Como seria morar aí? Com todos esses gases possivelmente tóxicos envolvendo o seu ambiente de estudo, seu ambiente de trabalho, seu ambiente de lazer. Bem incômodo, né? Podemos classificar em alguns tipos. Temos a poluição sonora, que é causada por excessos de ruídos que causam transtornos ou incômodo à audição. Ela pode causar irritação, problemas de concentração, dores de cabeça, diminuição da audição ou surdez. São alguns exemplos de poluição sonora: usar fone de ouvido no volume muito alto, falar muito alto, ouvir músicas de forma a incomodar os vizinhos, ouvir o rádio em si. E aqui também temos vários outros exemplos, que são buzinas, etc. Mas como saber quando é poluição sonora? Como afeta a nossa saúde, foram realizados vários estudos para medir os níveis saudáveis de propagação do som. Chamamos esse nivelamento de decibéis. O nível do barulho admitido nas cidades e centros industriais pela OMS pode atingir até 50 decibéis. Porém, nota-se que nas grandes cidades e nesses locais onde a gente mora geralmente, é encontrado, como vocês podem ver aqui, no mínimo 70 decibéis, que é uma avenida relativamente movimentada. Aqui a gente tem um nivelamento, com diferença apenas de 10 decibéis de um para o outro, do que pode causar algum tipo de perturbação. Alguns deles vocês podem até pensar assim: ah, professora, mas isso tem em casa, tipo um aspirador de pó, um liquidificador. Sim, você usa, não usa toda hora, é esporádico. Mas o toque de uma buzina ou um som muito alto por longos períodos de tempo pode afetar a sua audição. Agora vamos falar sobre a poluição por eutrofização. Deriva do estrófico, que vem do grego eu, que é verdadeiro, e trófen, que é nutrir, ou seja, bem nutrido. A gente pensa que por ser bem nutrido seria algo bom, mas não. Nesta imagem podemos ver, no canto superior esquerdo, um excesso de nutrientes, que é quando você deposita no solo vários tipos de materiais orgânicos, que vai fazer esse desenvolvimento de mais materiais orgânicos, principalmente nitrogênio e fósforo. Vai haver a proliferação de algas e fitoplânctons, porque vai ter uma grande quantidade de nutrientes nessa água. Vai aumentar a turbidez, limitando a passagem de luz, o que vai fazer com que essas plantas, esses fitoplânctons morram, porque eles não vão realizar fotossíntese. Aí a morte e a composição desse material vai deixar a água mais túrgida ainda. E quando um vegetal morre, ele vai liberar matéria orgânica também. E vai deixando essa água mais poluída. Nesse caso aqui, ela vai mudando para o tom esverdeado justamente por conta da liberação de compostos vegetais. No canto inferior esquerdo, vocês podem notar o aumento da quantidade de bactérias decompositoras, já que os vegetais faleceram, né? Aqui também podemos notar a diminuição do oxigênio dissolvido na água. Aí, após a dissolução do oxigênio, os peixes e outros animais que vivem nesse ambiente, eles vão começar a morrer. Aí vai começar a produção de compostos no estado reduzido, como gases metano e enxofre, que aumenta os índices de poluição ambiental, porque esse rio ou esse local onde vai haver esse ponto de eutrofização vai acabar matando toda a vida aquática e todos os organismos vivos que dependem daquele ambiente para viver.
Aqui temos um exemplo do que pode tornar a água um ambiente rico em nutrientes. Podemos ver mais em relação ao esgoto, porque ele é rico em matéria orgânica e, consequentemente, vai poluir aquele rio. Temos aqui um exemplo do que pode acontecer, que é a morte de um peixe ou de vários peixes, e a água vai mudando a sua tonalidade no decorrer do tempo. Agora vamos falar sobre a poluição térmica, que é quando há o aumento da temperatura da água, ocorrendo alterações no meio. Aqui vemos uma representação de como a liberação de líquidos vindos do resfriamento de algum processo térmico em indústrias podem ocasionar esse dano ambiental. O que ele causa? Ele causa um resfriamento na região aquática, nas águas, que vem a matar os animais. Por quê? Porque a gente sabe que cada animal, cada organismo precisa de uma temperatura mínima ou máxima que ele vai conseguir se desenvolver bem, que ele vai conseguir viver, que ele vai conseguir se reproduzir, realizar todas as suas atividades vitais. Mas quando há o adicionamento ou há essa liberação desses materiais que vai comprometer a temperatura da água, ele perde essa capacidade de realização das atividades de vida dele. Logo, ele vai acabar morrendo. Aqui a gente tem um exemplo num processo também que pode ser também associado à eutrofização, esse processo de resfriamento ou de mudança de temperatura muito alta, muito brusca, ou para menos ou para mais, do ambiente aquático. Agora vamos falar sobre a poluição do ar, que é quando há o aumento da quantidade de gases possivelmente perigosos na atmosfera. Agora vamos falar sobre a poluição do ar, que é quando há o aumento da quantidade de gases possivelmente perigosos na atmosfera. Vamos observar esta imagem que mostra a liberação de gases para a atmosfera. Mas que gases são esses? É o monóxido de carbono, o dióxido de enxofre, o ozônio, o dióxido de carbono e o metano. Quando liberamos esses gases na atmosfera, eles ficam suspensos e interagem com o vapor da água. Sobre o resultado dessa interação, ocorre a nossa chamada chuva ácida, que é, como bem falei, quando os gases reagem com o vapor da água e da atmosfera. Aqui podemos ver como ocorre o processo de desgaste de peças, de obras de arte, de esculturas, e à direita podemos ver também como ocorre isso na floresta. E aí, gostou da aula? Não deixe de conferir a parte 2 desse vídeo e não esqueça de curtir e comentar o que achou. Tchau! Ah, e esta aula foi possível graças ao apoio do Programa Residência Pedagógica, Instituto Federal do Piauí e Unidade Escolar Benjamin Batista.